Motumbá, Motumbá, meus irmãos. Eu espero que estejam todos me ouvindo direitinho, né? Que bom. Hoje é um dia, nós temos uma live e hoje é um dia muito especial para todos nós. Hoje é o dia 25 de julho, Dia das Pretas, Dia das mulheres afro-latinas, americanas, afro-carimbenhas, das indígenas. E essa revolução toda do dia 25 de julho se iniciou em São Domingos, na República Dominicana, quando teve o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-carimbenhas, e se tornando assim um marco na luta das mulheres negras. Dia Nacional também de Teresa Benguela aqui no Brasil, que foi uma líder quilombola. Então, com muita gratidão, muito agradecimento que eu tenho hoje aqui o prazer de estar com todas vocês aqui fazendo essa live. E a nossa live hoje, ela vai ser muito especial, porque ela vai ser com uma artista que eu já vou logo chamar ela. Ela é uma artista que é professora, que é professora, doutoranda em artes. Vou só chamar aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui, eu ainda não consegui. Tatiana Henrique, peraí no instantinho, tá? Só um minutinho, gente, que eu ainda sou um pouquinho... Ah, sim, desculpa. Pronto. Agora eu vou acertar, tá? Então a nossa convidada hoje é uma pessoa simplesmente maravilhosa. Eu espero que ela esteja vendo a gente. Tatiana Henrique entrou. Oi, Tatiana. A Tatiana Henrique entrou. Por favor, se apresente para nós no vídeo. Tatiana? Estou chamando a Tatiana. Eu estou esperando a Tatiana Henrique entrar. Benção, mãe! Vocês me desculpem, mas como uma boa filha de Minas, eu não sou muito boa em tecnologia, nunca fui. Tá cumprindo bem, mãe, tá cumprindo bem. Mas eu estou muito feliz mesmo em estar com você aqui, principalmente pelo dia de hoje, que é um dia muito especial para todos nós, embora eu diga que o Dia de Mulher Preta é todo dia. E é o ano inteiro. Então, são todos os dias, é o ano inteiro. Mas hoje é um dia para a gente, digamos que, perante todas as coisas que eu vejo, às vezes não é dia de comemorar, mas é um dia de alertar
sobre certos problemas que estão tendo e a gente precisa colocar mesmo o pé, a mão, o corpo inteiro para que essas formas de tortura que estão sempre em relação a nós, que elas diminuam. Então, por isso que hoje é um dia especial. Hoje é um dia de alerta, para que a gente possa estar sempre ali, nos abraçando, uma junto com a outra, a gente se reunindo e a gente vendo o que pode fazer para poder melhorar. E por isso que eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. A Tatiana, ela é artista da presença, doutoranda em artes pela UERJ, professora nos cursos de pedagogia e teatro da Faculdade Sesgran Rio, pesquisadora de tradições orais e contação de história. E, como você mesmo diz, como eu vi mesmo e pesquisei, é muito mais do que isso. Isso aqui é muito pouco, né? É muito mais do que isso. A gente se aventura. Um belíssimo trabalho. Vi um trabalho maravilhoso e eu fiquei encantada realmente com o seu trabalho. É um prazer muito grande estar aqui com você no dia de hoje, Tatiana. É um prazer muito grande estar com você no dia de hoje. A honra é minha, mãe, a honra é minha. Muito obrigada. Eu fiquei imensamente feliz quando a senhora, né, travou esse contato, lembrou meu nome, me trouxe para perto da senhora. Muito, muito obrigada. É sempre uma honra, uma alegria conversar com uma rainha, né, como a senhora. Então, que lindo demais. Que isso, querida. E eu acho que, principalmente pelo dia de hoje, é importante porque o seu trabalho ele tem uma sensibilidade muito grande. Ele tem uma visão de mundo com uma sensibilidade muito grande. Os seus estudos de vida e os estudos de vida em relação à arte, quer dizer, da arte em relação à vida, né, faz com que o dia de hoje e estar aqui hoje seja de uma forma mais especial aí para a gente poder iniciar mais um período, mais um ano inteiro. Mas eu queria saber para você uma coisa primeiro. Para que a gente possa iniciar nosso papo, né? Porque é um bate-papo, na realidade vai ser um bate-papo. Como você descreve a geopolítica em nossa vivência diária? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção e eu acho que o público gostaria muito de entender, na visão diária nossa, no dia a dia, como que você aí, no caso, descreve a geopolítica. Mãe, bênção, primeiro, bênção a todo mundo que está entrando, que uma alegria, né, tá aqui construindo essa conversa coletivamente, né? Mãe, para falar de pensar geopolítica, eu vou pensar justamente como a senhora começou a introduzir na conversa, através das artes. Então, pensando geopoética, geoestética, né? Ou seja, pensando a nossa relação em relação ao nosso lugar, ao nosso status, a nossa relação com a própria terra, né? Então, conversar sobre isso com a senhora, né? Uma reverberação de Nanã, então, especialíssimo, né? Pensar justamente essa relação. Como é que nós pensamos, nos entendemos em relação a cada território que nós ocupamos, né? Quando a senhora inicia aqui um pouquinho, né, nossa conversa, falando das artes, né, em relação à vida, eu acredito que é justamente, não tem, se eu for pensar, né, o modo como eu penso as artes e eu entendo a vida é justamente de modos atravessados. Não há, as nossas filosofias africanas, preto-diaspóricas,
não é? Tudo que chegou e continuou com a gente, entende a vida como esse emaranhado de questões, não é? Como esse grande cementário, como esse grande território em que os vários aspectos da vida estão ali juntos, construindo floresta, não é? Então, dentro desse sentido, pensar o gel, pensar a nossa construção em relação ao território onde nós estamos é o ponto de partida. Então, onde estamos, o local onde nós estamos e os seres que habitam conosco, o lugar onde nós estamos, vai ser primordial para que a gente tome posicionamentos para continuar construindo as relações, as nossas vivências, não é? E essas vivências em relação a tudo, em relação às escolhas que nós fazemos, as demandas que nós temos, que nós precisamos para construir a sociedade, construir a comunidade, né? Então, pensar sociedade, na verdade, pensar política enquanto construção de comunidade. Então, quem sou eu ali naquele território com relação aos nossos ofícios tradicionais, os nossos ofícios que organizam o mundo, né? Os nossos ancestrais, eles nos ensinam que pensar a terra, pensar a ocupação, é pensar no ofício de cada um e como cada um, diferencialmente, constitui um todo para construir essa comunidade. Então, todo mundo, a partir das suas diferenças, a partir das suas divergências, constroem o todo. E acho que é bacana a gente pensar nisso, né? Quando a senhora fala, por exemplo, quando a senhora brinca aqui, eu não lido muito bem com a tecnologia. Assim, há pessoas que vão lidar bem com isso, né? E isso é divergência, isso é construir realmente uma comunidade, uma conjunção diversa. Ou seja, a diversidade é pensar diversidade, é pensar as diferenças nas suas divergências, a partir dos seus encontros e como cada um, a partir das suas diferenças, constrói esse todo, né? Isso já é um pensamento geopolítico em micropolítica, né? Em micropensamento, né? de construção de comunidade. A construção de uma geopolítica, ela pode ser pensada, então, a partir das micropolíticas e das macropolíticas, não é? Ou seja, a partir desse status de comunidade. A gente em terreiro, né? A gente em leis, em ebés, a gente aprende isso, né? Como como pensar nesses microcosmos que são ali, né? Que estão ali expressos no terreiro. E a vivência dentro de terreiro, ela já nos constitui, ali naquele pequeno território, ela já nos ensina como pensar macropoliticamente, né? Então, acho que é sempre pensar geopoliticamente, pensar também a partir dessa construção estética, em artes, né? Pensando todas as belezas que estão ali expressas nessas comunidades para a gente construir um todo. Não sei se eu respondo a senhora, né? Mas é mais ou menos assim. Não, respondeu sim. Mas eu queria saber assim, eu vi muito, fiquei observando muito o seu caminhar e algumas coisas que você falava. E você falou muito, principalmente por causa do dia de hoje, isso me chamou muito a atenção, sobre o papel da mulher negra e sobre a condição da mulher negra nessa geopolítica, né? Que são as mulheres pretas, as mulheres que, por exemplo, têm seus filhos mortos e não tem nem direito, por exemplo, ao luto. E essa soma enorme de mulheres com seus problemas, ou que perdem seu companheiro, ou mulheres negras que são solitárias. Então, hoje é um dia que a gente pensa muito, que eu parei muito para pensar nessas mulheres. Por isso que eu queria saber do papel da geopolítica na vida dessas mulheres. Mãe,
em algumas das construções, houve um trabalho especialmente que se chama Desertos de Laíde, os Desertos de Laíde. Foi uma construção coletiva em que a gente aprendeu muito, eu particularmente também aprendi muito sobre essa organização a partir das mulheres, né? Porque é um espetáculo, né, em que parte de um texto escrito pelo Rona Neves. O Rona é um multiartista, não é? E ele vivenciou com as tias dele justamente esse contexto das perdas, né, dos filhos, os filhos assassinados. Né? Então, a partir dessa vivência com as familiares deles, com as mulheres da família dele, ele escreve esses poemas e que são transformados nesse espetáculo. E para construir esse espetáculo, a gente entrou justamente em contato com mulheres que vivenciavam, que não apenas vivenciaram, que não apenas já é muito, né, que vivenciaram essa questão, né, essas perdas, vivenciam esses lutos e ajudam, se organizaram, tiveram que aprender a organizar esse luto. É uma metáfora que a gente usa, né? Transformar o luto em luta, né? Então, Mônica Cunha, Ana Paula, não é? A Bruna, não é? Que são mulheres do movimento Moleque, das Mães de Manguinhos, enfim. E a gente viu, né? A gente acompanhou em vídeos e presencialmente, né, as movimentações delas, as caminhadas, os movimentos com as Mães de Manguinhos, por exemplo, dentro da própria comunidade, né? Então, o quanto essas mulheres, elas organizam, por exemplo, né, quando há uma caminhada, quando elas organizam uma caminhada, elas vão organizar elas vão se mobilizar não somente para aquela caminhada em si, né? Quando porventura algum jovem é assassinado, né? Elas vão se organizar não somente para denunciar o que houve, mas também para apoiar, porque essas famílias, né? Essas famílias, elas continuam em perda, né? O que pra gente que acompanha isso, né? E a gente viu isso na semana passada, né? O que pra gente ganha um horário na televisão, não é? Que ganha um horário no telejornal de manhã e depois no dia seguinte, sei lá, ganha 3 dias de espetáculo na TV e depois some. Com elas, para elas, tudo esse movimento continua, né? Então, não é apenas se mobilizar para denunciar, mas é organizar as famílias que perderam, por exemplo, para anunciar a continuidade dessas famílias, né? Então, elas se organizam para apoiar essas mães, para apoiar pais, para apoiar filhas, filhos, tias, né? Então, é todo um contexto territorial, geopolítico, né? De organização da vida, de continuidade da vida, né? Então, o papel da mulher, a mulher ancestralmente, né, as nossas ancestrais, né, elas sempre organizaram. A gente tem figuras políticas como a Zia Lodez, por exemplo, né, as figuras matriarcais, né, que são justamente essas mulheres que denunciam, que organizam, que levam para as instâncias superiores, digamos assim, para a nobreza, não é? Que dizem, olha, não tá acontecendo isso na comunidade, está acontecendo isso no reino, é preciso consertar isso e aquilo outro, não é? Então, a Zia Lodez, né, quando a gente conta histórias, por exemplo, sobre a Zia Lodez, isso não é apenas uma história, isso é uma organização, uma sistemática organizatória, né, das nossas comunidades ancestrais, de mensageiras, né, de mensageiras mulheres que organizam, não é, que estão de olho, porque as mulheres, elas são essa escuta, não é? A gente tem esse lugar, né, de cabaça, não é? De recolher as demandas societárias, de levar e retornar com as soluções, não é? Então, a gente continua com isso aqui na diáspora, né? Mesmo que seja pela dor, não é?
são essas mulheres que organizam nas Mães Manguinhos, do Movimento Mulher, e tantos outros movimentos, elas são essas ILODs, não é? E recolhem as demandas daquele território, organizam as pessoas para que elas possam suportar, para que elas possam passar por aquele momento de luto, e organizar essas pessoas para que elas mesmas, elas continuem, elas retornem à vida, e possam ajudar outras, porque infelizmente, mãe, é isso. A nossa condição na diáspora é essa condição em que daqui a pouco, é o que a gente tem, né? Daqui a pouco, daqui a 23 minutos, a gente vai ter mais um jovem, mais um jovem, mais um jovem sendo morto, não é? É uma condição estatística, não é? Com a qual a gente tem que lidar. E então, bonito que a gente vê, por exemplo, nessas passeatas, era justamente como essas mulheres, por exemplo, elas organizavam não somente a passeata, não é, a caminhada, mas também organizavam os grupos. Então elas organizam quem é que vai, olha, vocês vão acompanhando, não vai sozinho. Então elas vão organizando todo mundo em grupos, até todo mundo está em grupo e em segurança no retorno para casa, não é? Então, a organização é essa, não é? É muita coisa, né, mãe? Eu entendo. Isso aí que você está falando, todo esse contexto que você coloca, é o que você diria quando eu ouvi você falar sobre mito e rito, é justamente sobre, por aí, é esse a tradução de mito e rito seria justamente isso? A tradução cotidiana, né, mãe? Porque o mito e rito, eles são dois lugares, né? Dois lugares de pensamento que andam juntos, né? A gente tem isso dentro do terreiro, né, como uma máxima da gente. Então, tudo que a gente realiza dentro de um terreiro, existe uma narrativa primordial por trás, que a gente chama aqui, né, em língua portuguesa, de mito, né? Mas que é importante a gente até pensar, né? Porque a palavra mito na língua portuguesa, né, e na sua origem, né, ela acaba ganhando um colorido de mentira, de algo ficcional. Para nós não. Para nós não é ficcional, né? Para nós é verdade, é existência, é fundamento do porquê que nós estamos aqui, né? Então, dentro do terreiro é isso. Então, tudo que eu realizo, ou seja, tudo que eu ritualizo ancorado numa história, numa narrativa que vai fabular, que vai organizar dentro da gente um porquê de eu estar fazendo aquilo. E essas mulheres, elas, as Mães de Manguinhos, né, o Movimento Moleque, essas mulheres, a senhora, a Rosália, que organiza, né, a caminhada, a Marcha das Mulheres Negras, por exemplo, né, enfim, todas essas lideranças, a Teresa de Benguela, né, o que a gente está fazendo? A gente está justamente trazendo para um lugar laico, não é, para um lugar no cotidiano, trazendo para a contemporaneidade essa força desse mito. Ou seja, nós vivenciamos, nós realizamos mitos cotidianamente e contemporaneamente, no agora, na vida do agora. Não é? Nós, mulheres pretas, nós reelaboramos, né, esse lugar dessas histórias, dessas narrativas. E às vezes até sem saber que essas narrativas existem, mas essas narrativas elas são tão fortes na gente, na nossa vida, que a gente acaba se reencontrando com elas, né, e atualizando-as no nosso cotidiano. Então, sim, né, as Yalodês são esses lugares, né? Assim, você, como faz essa narração e de uma forma brilhante, por sinal, eu vi você contando, por sinal, queria até que você repetisse um que eu achei lindo, né? E que eu estava pensando, interessante, que eu pensei nele antes
de ouvir você contando. Mas na sua narração, como é que você faz, assim, na narração da parte verídica? Porque, por exemplo, em África dizem que cada um tem seu Itã, que o Itã não precisa ser aquilo que foi de há muitos anos atrás, que você pode ter o seu Itã. Então, o Itã é aquilo que você constrói na vida e ali você vai colocando. Então, você pode contar o seu Itã. Então, como uma pessoa que narra justamente como é que se dá essa responsabilidade sobre essa narrativa em que você se exclui completamente desse espaço, mas ao mesmo tempo se manifesta com tanta experiência e com tanta arte, e aquela arte que você coloca de uma forma tão verdadeira e de uma forma tão completa, através do teu corpo, da tua voz, dos seus gestos, durante a vida e consegue transmitir isso na narrativa, fazendo como é que você se exclui dessa, como é que você coloca essa responsabilidade. Não sei se você entendeu bem o que eu perguntei. Vou tentar elaborar aqui. A senhora foi falando, eu acho que uma das primeiras coisas, eu começo por isso, mãe. As nossas histórias, elas foram roubadas de nós, né? Sim. Ou melhor, tentaram roubar de nós, né? Eu acho que as histórias, elas têm, eu penso assim, eu entendo assim. As narrativas, elas têm 3 dimensões, né? Elas têm uma dimensão educativa, pelo menos 3 dimensões. Uma narrativa, uma dimensão educativa, a dimensão artística, de entretenimento e uma dimensão curativa. Uhum. Contar histórias, nós, né, ancestralmente, quando nós contamos histórias, nós realizamos esse movimento cotidianamente, né? Eu aprendi que contar o seguinte, né, com relação ao dia e à noite. É óbvio que hoje em dia eu vou contar histórias, por exemplo, numa escola, eu vou contar de manhã, eu vou contar à tarde, né? Mas pensando ancestralmente, por exemplo, contar histórias é um lugar que se realiza à noite, ou pelo menos ao anoitecer. E eu entendi o seguinte, por que disso, né? Porque durante o dia, justamente o movimento, né, o momento o momento do cuidado com os ofícios, né? Então o agricultor está cuidando da terra, o escultor das esculturas, o tecelão, né, a professora, o professor, enfim, né, cada um, né, com o seu ofício. Ao anoitecer, no limiar do dia e da noite, a gente retorna para casa, né? E aí, retornando para casa, é um momento de a gente elaborar coletivamente o que aconteceu, o que aconteceu de bonito e de feio, mas não importa se é bonito ou feio, mas o que aconteceu de importante, o que nos marcou ao longo do dia. Então a gente elabora isso. São as histórias, né? Daí está o fundamento do que a senhora fala, né? Cada um tem o seu Itã. Então, cada um tem a sua necessidade de contar a história, de reelaborar as histórias. Então, inclusive, se uma pessoa viveu a mesma coisa no mesmo momento, inclusive, cada uma delas vai ter uma maneira diferente de contar aquela história, né? De fabular aquela história, de organizar aquela história. Então a gente organiza, a gente compartilha aquela história, porque ela foi importante para a gente, muito importante. Por isso a gente está contando coletivamente. E também porque é importante que o que eu vivi seja compartilhado com você, com vocês, com a comunidade ali. E ao todo mundo ouvir, à medida que todo mundo ouve, depois todo mundo vai fazer o quê? Vai dormir. Então, contar histórias é a preparação para o sonhar. Para o sonhar coletivamente. E sonhando, a gente elabora as histórias, o que a gente viveu, o que a gente contou, o que a gente recontou para um novo dia. Então, contar histórias é a ligação entre a vida e os sonhos.
o imaginar o que pode ser, nos imaginar por dentro, não é? Para poder cultivar novamente novos dias que virão, não é? Então, eu acho que a história é isso, né? Então, por isso que eu falo mais uma vez, né? E eu retorno. Tentaram roubar as nossas histórias, mas esse circuito, ele é tão forte, ele é milenar em nós, né? Ele é o modo como nós nos organizamos o quê? As nossas dimensões pedagógicas, educativas, artísticas e curativas, né? Então, por mais que tentassem roubar isso da gente, isso continuou conosco, né? Continua. E então continuamos a contar as histórias assim, né? Eu entendi também, quando a senhora... E aí outra coisa do que a senhora fala, né? Eu aprendi que as histórias, elas também no próprio jogo, né? Na consulta, né? No Eridilogum, ou no Opelei, Fá, enfim. As histórias, elas são contadas justamente para nos apontar caminho, nos apontar para onde seguir, né? Então, o Babalaô, a Ialorixá, o Babalorixá, ao ver o caminho ali, ele tem dentro dele, né? Ele tem referência do Oriqui, ele tem a referência do Exé-Ifá, mas ele vai elaborar como contar isso para a gente, como orientar a gente de modos diferentes, né? Porque cada ouvido é um ouvido. Então, às vezes, o modo como eu preciso ouvir essa história, uma mesma história, é diferente do modo como a minha irmã precisa ouvir aquela mesma história. Sim. Porque é isso, porque nós acolhemos as histórias de modos diferentes dentro de nós, não é? Nós temos um ouvido, um coração diferente, experiências diferentes, né? Então, as histórias, elas vão ser sempre diferentes, mesmo que você ouça a mesma. Contada 1000 vezes, mas ela vai sempre cair aqui, ou quando a ficha cair, ela vai tocar lugares diferentes. Então aproveita, conta pra gente o Itan de Ibeje. Ai, você contando, eu fiquei ali, eu já sabia o Itan, mas é interessante que parece que você está participando daquele momento novamente, né? Então você se coloca naquele cenário, eu me coloquei, você falando, eu me coloquei naquele cenário e em muitos momentos e fiquei ali curiosa, né? Mesmo sabendo o final, eu fiquei ali curiosa para ouvir você contar o final. Conta pra gente. Ai, conto. Ai, benção, mãe. Eu amo esse Tan, eu amo essa narrativa, porque é isso, né? Muitas vezes a gente tem os saberes, os mais velhos, a gente aprende isso, né? Os mais velhos, né? Tem os saberes, mas muitas vezes os saberes estão com as crianças também, né? Estão ali. E, por exemplo, como nessa história, né? Então, essa história, ela começa com a dádiva, ela começa com a felicidade, ela começa com o reino. Nossa, tudo, imagina, né, gente? Todo mundo feliz, todo mundo tranquilão ali vivendo. E com a morte. Aí pensa o seguinte, né? Que a gente pensa ocidentalmente a morte enquanto uma mulher, né? Mas na cultura iorubá, Iku é masculino, então pensa aí, organiza ou desorganiza o seu pensamento aí, né? Iku vê esse reino incrível, todo mundo feliz, estava tudo organizado, estava todo mundo bem ali, né? O escultor, né? O ferreiro, tal, todas as mulheres e tal. Todo mundo feliz, e Iku queria aquele reino também, queria viver ali naquele reino.
Mas alguém queria estar perto de Iku? Ninguém queria, não. Iku chegava perto. Ó a Jaque que entrou aqui. Queria, estava ali, ia para perto da Jaque. Aí a Jaque, passa fora. Ia para longe. Ia para perto do Ítalo. Aí Ítalo olhava ali, passa fora. E ninguém queria ficar perto de Iku de jeito nenhum. Iku, mas eu quero. Eu quero um reino como esse, eu quero pessoas vivendo perto de mim. Então o Iku, ela resolveu plantar armadilhas. Plantar armadilhas no limiar ali da cidade para a floresta. E as pessoas, sem saber, quando passavam por ali, iam caindo, iam pro reino de Iku, e Iku ficava feliz, chegava mais um, chegava mais outro, e mais outro. Iku tava feliz da vida, que agora o reino dela, sim, o reino dela ia tá perfeito. Só que enquanto o Iku tava lá feliz com o reino dela se formando, o reino próspero, feliz, começou a ficar empolvorosa, porque as pessoas começaram a entender que as pessoas estavam morrendo cedo demais, estavam morrendo antes do tempo que tinha sido acordado, porque todo mundo ali sabia que toda pessoa tinha um tempo para viver, um tempo acordado antes mesmo de se manifestar aqui no Aie. E todo mundo entendeu, não, aquele ali tinha muita coisa a fazer, então eles começaram a se reunir para tentar entender o que acontecia. Então se reuniram, os mais velhos, as mais velhas, as mulheres, os homens, os agricultores, os tecelões, todo mundo. Mas ninguém entendia o que fazer. E aí que veio o negócio, porque é aquilo, como começou essa história? Às vezes estão ali os mais velhos conversando, tentando resolver, e às vezes o conhecimento está com os mais novos, e quando eles atravessaram a reunião ali, Taiô e Querrindê, os IBGs. Taiô veio primeiro, como sempre, né? Taiô, o que sai primeiro, que não é mais velho, não. Mas como ele sai primeiro, é isso. Taiô tá sempre na frente. O mais velho mesmo é Querrindê. Querrindê é aquele que vem atrás, vem voando também, mas vem atrás. Um outro, um lado do outro, pro lado do outro, e disseram: a gente sabe o que fazer. A gente sabe como enganar Iku. Mãe. As mais velhas, os mais velhos, as mulheres, os agricultores, os tecelões, menino, que sabe o quê? Vai brincar, vai lá pra fora, está resolvendo aqui coisa séria. A gente sabe o que fazer. E a gente vai fazer. E seguiram. Taiô foi na frente. Querrindê foi um pouquinho atrás, e Taiô já foi tocando o tambor. Taracatum, tatum, taracatum, tatum, taracatum, tum, 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 taracatum, tatum. E foram tocando, foram à frente, foi tocando. E foi tocando, e aquele som era ouvido, podia ser ouvido ali pelo reino, na caminhada inteira, quando o menino chegou à floresta, depois de passar pelas armadilhas, inclusive esperto como era, podia ser ouvido além e podia ser ouvido também por Iku. Iku ouviu aquele tambor e começou a ficar. Foi uma coisa que aconteceu, mãe. Primeiro começou o pé de Iku, e depois as pernas, e o tronco, e os braços, e tudo, e a cabeça, e tudo. E Iku começou a dançar, e foi chegando mais perto, seguindo aquele som. Foi quando ela encontrou o menino que tocava. E aquilo era tão forte, mãe, era tão forte. Era um som da vida, a vibração da vida que preenchia Iku
a morte. E ela não conseguia parar de dançar e continuava. Às vezes parecia que o menino ia parar de tocar e Iku ia poder cansar, porque dançar cansa. Dançar é bom, mas dançar cansa. Mas não adiantava nada. O menino passava por detrás de uma árvore, saía do das e continuava. E nisso, mãe, foi passando o tempo, passando, e Iku foi cansando, até que ela, exausta, pediu ao menino, menino, para de tocar esse tambor, porque eu mesma, eterna, eu mesma preciso descansar. E o menino disse, você quer parar de dançar? Eu até paro de tocar, mas eu só paro de tocar se você prometer respeitar o tempo da vida, o tempo que foi acordado lá no Orun, antes de nós descermos aqui. E Iku olha para o menino, entende a sabedoria desse menino. E o menino para de tocar o tambor. E quando ele para de tocar o tambor, finalmente Iku para de dançar. E de trás da árvore sai Querindê. E se juntam ali na frente dele, na frente de Iku, os Ibejis, os gêmeos. E Iku entende que foi enganada por duas crianças. Logo ela. E Iku entende o poder das artes, o poder da juventude, o poder somado entre a juventude e as artes para a continuidade da vida. E eu amo esse Tan, mãe, porque para mim ele elabora também o modo como nós entendemos que tudo na vida precisa de organização civilizatória, precisa de geopolítica. Quando a senhora começa falando de geopolítica, esse é um modo como a gente entende, por exemplo, né? E até Iku precisa de valores a respeitar. Nós entendemos que as artes organizam a vida, as artes civilizam a morte. E o quanto os jovens, eles são responsáveis pela continuidade da vida. O vigor dos jovens está ali com eles, né? E eu entendo também o porquê, a partir desse Tan, o porquê num lugar, numa geopolítica que não respeita esses valores, como a que nós vivemos aqui, sim, o porquê que o Estado, o nosso Estado, ele escolhe matar os nossos jovens, encarcerá-los, encarcerar os homens pretos. E o quanto a luta das mulheres pretas, ela vai num lugar, a luta das mulheres negras, brasileiras, americanas, latinas, afro-caribenhas, o quanto elas estão não somente em torno de si, mas em torno de toda a sua comunidade. Não é para construir, para continuar a vida. Para proteger os ibejis que continuam, que ainda continuam entre nós. Ibejis sejam ibejis masculinos ou ibejis femininos, enfim. Não é? Os nossos jovens. Aí que você chama de uma morte indigna. Exatamente. Justamente são essas crianças, esses jovens e essas mães que sofrem, né? Ou até mesmo pela violência, as mulheres que morrem por causa de feminicídio, entendeu? São todas mortes indignas, né? Que são
fora de propósito, elas são colocadas, estão ali através de atos. São articuladas, né, mãe? Como no Itan, não é? Elas são plantadas justamente para que nós caiamos nessas valas, não é? Então, a nossa vida na diáspora, né, ela está repleta dessas valas o tempo inteiro, não é? Ao longo da nossa caminhada, quando eu vou ao supermercado que seja, né, tem uma vala ali me esperando, que é a vala da desconfiança do segurança que vem atrás de mim, não é? Achando, não é? Pensando, preparado para que eu vá roubar. Ontem mesmo, mãe, eu estava vendo no telejornal os assaltos, uns assaltos a prédios de classe média, classe alta, feitos por pessoas brancas e que passavam pela portaria justamente porque são brancas. Porque se fossem pessoas pretas, se fosse uma mulher preta, se fosse um homem preto, não teria passado pela portaria. Teria sido conferido 50 vezes se poderia entrar ou não, não é? Então, essas valas plantadas por Iku, elas são as mortes dos nossos corpos, são as mortes das nossas mentes, dos nossos espíritos, dos nossos conhecimentos, não é? Então, e como nós precisamos da porção IBG, não é, para nos renovarmos cotidianamente, não é, mãe? Sim, é muito triste, né? Infelizmente, a gente fala hoje, no dia 25, a gente não pode deixar de falar, a gente não pode tratar o dia de hoje como uma festa. A gente tem que tratar, como eu disse no princípio, como um alerta. A gente tem que falar de nossos problemas. A gente tem que chamar a atenção para as nossas necessidades, para necessidades de políticas públicas em relação à vida das mulheres negras, que são mulheres que estão aqui nessa carga de sofrimento muito grande. Eu queria perguntar agora, Tatiana, uma coisa para você. Com que água você se banha? Eu ouvi e eu queria saber de você. Com que água que você se banha? Que pergunta linda, mãe. Nossa, inusitada, com que eu me banho com as águas de Oxum, eu me banho com a água terra de Nanã. Oh, que lindo! Eu me banho com a chuva. Eu me banho com a água que nós preparamos cotidianamente para nos retornarmos a nós mesmos. Sim. Eu me banho com as águas que transbordam dentro de nós mesmos quando nós ouvimos uma história, quando nós ouvimos uma cantiga, com a água que é formada dentro das nossas bocas, na nossa língua, quando nós tomamos a bênção, quando nós pedimos a bênção, não é? E a gente se enche, né, de saliva quente. Sim. Eu fico muito feliz. Estou muito feliz, emocionada, muito feliz de você também ter aceito participar do. É uma honra muito grande, né? Estar com você hoje, principalmente no dia de hoje, e a gente tratar desse assunto, tratar dos alertas que a gente tem que dar em relação à luta para as nossas irmãs,
A gente precisa muito, muito mesmo, muito de mulheres como você. A gente precisa muito de luta para que o, o cenário brasileiro, para que ele mude um pouco, né? As pessoas, é difícil falar isso, mas não posso deixar de falar. As pessoas têm que ver, nós estamos num ano muito importante, e depende de todos nós, de todas nós, depende de todos nós, que essa situação se modifique. Depende de todos nós. Então, precisamos muito que todo mundo pesquise com muita atenção e pegue muita informação antes de, no final do ano, votar, né? Não falo, vote no fulano, Beltrano, não. Eu só estou falando que precisa de muita atenção, precisa de muita pesquisa, para que a gente possa, de alguma forma, melhorar e não continuar nessa situação. Para que a gente não tenha mais as crianças que são assassinadas, mulheres negras assassinadas, para que nossos filhos, que a gente não tenha medo, eu já passei por isso, eu sei, que nosso filho saia sem a carteira de identidade, esqueceu a carteira de identidade. Então muito difícil. E a gente precisa muito se unir, pesquisar e ter consciência no final do ano. Eu agradeço muito. Eu não sei como é que está meu tempo. Não sei mesmo. Mãe, em cima, quando tem ao vivo, se a senhora apertar, aparece aí o tempo. Tem. Tá 51 minutos e 58. Ainda bem, você vai me ensinando. Cada um me ensina um pouquinho. Vambora. Como é que eu vou ver, meu Deus, o tempo? Aí agora aprendi a ver o tempo. Dessa vez aprendi a ver o tempo. A Luísa está avisando também aqui, faltam 7 minutos, né? Mãe, e o que a senhora... eu aproveito a fala da senhora, não é? Porque nós estamos num momento realmente decisivo, justamente no sentido, inclusive, da narrativa do Itan que a gente compartilhou agora, não é? Porque é uma decisão pela vida, não é? Nós vivemos os últimos 4 anos com o ICU, com a morte indigna à nossa porta, se anunciando, na verdade, antes mesmo disso, não é? Porque nós tivemos, porque não é algo que se tornou depois, que se transformou depois das eleições decididas. É algo, é um plano, é um discurso, né? Um discurso-ação. Vamos lembrar que todo discurso é fala e desejo de ação. Então, antes mesmo, esse discurso, esse pensamento, esse modo, esse desejo dessa caminhada, disso tudo que acontece, isso já estava escrito, já estava organizado há muito tempo. Vamos pensar que ao longo da pandemia, se ao longo da pandemia a gente teve quantos, 600 mil pessoas, quanto eu já, enfim, né, é um número... Quase 660, eu acho. A gente tem um vídeo, né, que está falando, em que né, está falando que precisa pelo menos morrer 30 mil pessoas para organizar o Brasil, entende? Então, a pandemia, ela vem, o pensamento de normatização das mortes na pandemia, né, sem cuidado efetivo, né, das pessoas, dos brasileiros, ele se dá justamente porque esse pensamento já estava organizado, né? Eles já queriam pelo menos 30 mil pessoas, então 600 mil organiza melhor ainda no pensamento deles, né? Então, e fora as outras mortes, né? Enfim, então a gente precisa, o que a gente vai fazer agora, né? Em termos, né? A partir desse instrumento que são as eleições, ali dentro é um voto pela vida, é um voto
nós estaremos voltando pela coexistência. Sim. Então, que estaremos ali dizendo o seguinte: olha, eu acredito que eu posso conviver com você, eu acredito que eu não preciso aniquilar você, não é? Então, tá nesse lugar, não é? Não é mais voto partidário, é voto justamente para que a gente continue, que a gente elabore, que a gente faça as pazes com um pacto civilizatório, com um pacto de não barbárie. Sim. Ou é isso ou é destruição, né? Porque eu não sei se a gente aguenta mais 4 anos, honestamente. Não, pelo amor de Deus. Então, precisamos muito, muito, muito que as pessoas tenham consciência do valor de cada voto. É muito importante. Cada voto será muito importante. E tem que ter, todos eles têm que ser com muita consciência. Precisamos muito mesmo. Então, é muito importante. E foi muito bom conversar com você e falar com você também sobre isso. E esse TAM, ele representa tudo isso e ele exemplifica toda a conversa que nós tivemos pelo dia de hoje e tudo que nós estamos passando. Por isso que é muito importante. Eu agradeço muito a você por tudo. E eu queria aproveitar também para falar para as pessoas, para eles não se esquecerem. Deixa eu fazer uma pequena propaganda. Não se esquecerem que nós vamos ter um evento. Não é uma festa. Não é uma festa, tá? É um evento em que nós vamos mostrar a comunidade em torno da minha casa, onde eu sofri ações racistas, que nós temos direito. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter uma educação socioambiental e antirracistas. Nós vamos ter o jongo, nós vamos ter capoeira, todas essas ações, essas atividades afro-brasileiras para mostrar que nós somos cultura, nós somos um povo civilizado e muito mais antigo que todo mundo que está aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E que nós não merecemos isso. Então, eu poderia muito bem ter desenvolvido junto com a delegacia, mas eu achei melhor ir por esse caminho de uma educação, para tentar uma educação. Então, esse evento é para isso. É justamente para isso, né? Nós vamos colocar isso. Então, não é uma festa. É um evento com demonstrações de ações de cultura afro-brasileira, né? Em que nós vamos mostrar para a comunidade que aqui é uma casa que ela merece respeito. Tá? Perfeito, mãe. Então, eu gostaria muito, eu estou aqui fazendo minha propaganda e falando também, contribuam com a nossa vaquinha, que é muito bom, tá? Então, agradeço muito a você pelo dia de hoje, por todos esses ensinamentos. Agradeço muito a Luísa, que me colocou em contato com você, porque realmente foi um presente muito grande eu ficar lendo e vendo as suas coisas. Foi muito enriquecedor. Eu confesso, foi muito enriquecedor. E eu amei, com toda a minha franqueza. Muito obrigada mesmo.
Eu agradeço, mãe, né, me somo às suas palavras, me somo, porque é importante a gente sempre lembrar que nós fomos desterrados do continente africano e jogados aqui, mas nós reelaboramos os nossos territórios ancestrais em quilombos, em aldeias, em terreiros de candomblé. Um terreiro de candomblé é um território político, é um território geopolítico, geopoético, não é? Então, quando todas as ações que se realizam dentro de um território, dentro de um terreiro, são ações que organizam, que nos devolvem ao nosso território ancestral, nos devolvem a nós mesmos. Então, estar ali, a contribuir para um terreiro, seria se a gente, né, pensar expandidamente, é um lugar não somente de quem é Iaô, de quem é Bian, dos oiês, né, das sacerdotisas e sacerdotes, mas de toda a comunidade ao redor, porque é isso. Um terreiro, ela é uma reelaboração de um reino, do reino Iorubá aqui. Então, a casa de Nanã, a sua casa, mãe, ela é uma organização política, ela é um local de apoio para todo aquele território. Nós sabemos fazer política desde sempre, milenarmente. Então, a micropolítica é realizada ali naquele território. Então, eu peço bênção à senhora, bênção à casa de Nanã, e desejo que ela se espraie, não é, por ali. Não é como Nanã se faz, por debaixo da terra, ela abraça e acolha todo aquele território, e que toda ação racista que houve se dissipe e se transforme em força coletiva. Que as mulheres ali, que estão ali naquela região, sejam elas materiais, mulheres materiais e as imateriais, as espirituais, todas elas, abracem a senhora, abracem a casa de Nanã, espalhem axé, mãe. É isso. Porque somos isso. A senhora é uma Ialodê, a senhora é uma rainha. Quando eu digo que a senhora é uma rainha, é isso, porque a senhora é uma força política naquele território. As pessoas precisam reconhecer a senhora como essa força política ali. Oh, muito obrigada. Fiquei emocionada. Eu que agradeço. Fiquei muito emocionada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Então é isso, gente. Semana que vem a gente vai estar com a Rita, né? Falando sobre economia, e vai ser maravilhoso também. E nós vamos, com a Rita a gente vai falar muito. Esse país louco. Nossa, com esses preços aí. Economia, né, mãe? Pensando. Nossa, tanta coisa para pensar, né? Pensar em plantio, né? Pensar em. Em autonomia alimentar, né? Nossa. Tá bom, então. Então, um beijo para todos vocês. Beijo, mãe. Um beijo. Bênção a todos.